Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Vira ali, mais vídeos desse assunto, tá? É uma playlist, conheça a playlist e veja tudo. Nós estamos quase no final dessa playlist aqui. Final não, né? Mas da metade para frente. Então diz assim, ó, determine o domínio de f de x, que é igual ao logaritmo decimal, tá? Não tem base aqui, porque é decimal, na base 10 de x menos 4 sobre x mais 1. Tá? Então o domínio é o seguinte, é o valor de x que eu posso colocar aqui. Aí você fala, não, pode colocar qualquer coisa. Não, não pode colocar qualquer coisa, porque a gente sabe que o logaritmo, o próprio logaritmo de A na base B, tem condição de existência. O A tem que ser maior do que zero e o B tem que ser maior do que... Opa, o B tem que ser maior que zero e B diferente de 1, certo? Bom, o B é 10, então não tem problema. 10 é maior que zero, 10 é diferente de 1. Mas o A, que é esse aqui, que é o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Então, a gente pega isso aqui, né? X menos 4 sobre x mais 1 e diz que tem que ser maior do que zero. Como é que a gente faz isso? A gente faz o estudo do sinal do de cima e o estudo do sinal do de baixo. Então, o estudo do sinal do de cima. Tá? O de cima eu vou colocar nessa reta aqui, ó, x menos 4. E o de baixo eu vou colocar nessa reta aqui, ó, x mais 1. E daí eu faço a divisão dos sinais. Quando o sinal for positivo, é maior do que zero. Quando a divisão dos sinais for negativo, ele é menor do que zero e não serve. Certo? E onde isso daqui for zero, a divisão vai dar zero e também não serve. E aonde isso aqui for zero, não pode, porque não existe divisão por zero. Tá? Bom, então que número que eu ponho aqui no lugar do x que faz isso aqui ser zero? É o 4. 4 menos 4 dá zero. E que número eu ponho no lugar desse x que somado com 1 dá zero? É o menos 1. Então, são duas raízes. Aqui está na direção do menos 1 e aqui está na direção do 4, certo? Bom, para qualquer valor de x maior do que 4, isso aqui vai ser positivo, né? 5, 5 menos 4, 1. 10, 10 menos 4, 6. 1000, 1000 menos 4, 996. Tudo positivo a partir do 4 para cima, né? Maior que o 4, isso aqui é positivo. Então, para cá, positivo. E abaixo do 4 é negativo, né? 0. 0 menos 4, menos 4. Menos 1, menos 1, menos 4, menos 5. Então, isso aqui é negativo e aqui é negativo. Certo? Então, o estudo do sinal dessa primeira parte já está feito. Então, vai ser positivo acima do 4 e negativo abaixo do 4. Beleza. E esse daqui? Esse daqui, o que faz ser 0 é menos 1. Então, quando for acima do menos 1, isso aqui é positivo. Tá? Então, por exemplo, 0. 0 está aqui, né? 0 mais 1, 1. Positivo. 10. 10 mais 1, 11. Positivo. E abaixo do menos 1 é negativo. Por exemplo, menos 5, menos 5, menos 1, menos 4. Negativo. Certo? Pronto, o estudo do sinal dessa parte de baixo que já está feito aqui. Então, em volta do menos 1, para a direita é positivo, à esquerda é negativo. Beleza. Agora eu vou fazer a divisão desses sinais aqui, tá? Então, mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. E menos dividido por menos, mais. Então, essa divisão tem que ser maior do que zero, ou seja, ela tem que estar aqui nesse intervalo, abaixo do menos 1 e acima do 4. Tá? Vou fazer uma reta aqui, nova aqui, pronto. Está aqui o 4, está aqui o menos 1. Então, ela tem que ser menor que menos 1 e tem que ser maior do que 4. Pode ser o 4? Não, porque se eu colocar o 4, isso aqui dá 0 e 0 não é maior do que 0. Beleza. Pode ser o menos 1? Não, porque se eu colocar o menos 1, aqui vai dar o quê? 0 e não existe divisão por 0. Tá? Ou seja, o menos 1 é uma indeterminação. Então, o domínio dessa função é essa daqui. Ó. Tá? A gente pode escrever assim, ó, domínio é o conjunto dos elementos x pertencente aos reais, tal que x seja menor do que menos 1, ou, né, x menor que menos 1, ou x maior do que 4. Certo? Então, tá aqui, ó. Quando x for menor que menos 1, ou x maior que 4, isso daqui é um valor de x que eu posso colocar ali. Certo? Tá. Só que como a gente está falando de gráfico da função, então a gente fica pensando, como é que vai ser o gráfico disso aqui, então? Então quer dizer que o x pode ser menor que 1 e maior que 4. Menor que menos 1 e maior que 4. Como é que eu faço o gráfico disso aqui? Então vamos analisar o seguinte, tá? Primeiro vamos analisar como é que vai variar isso daqui, ó, que está aqui, ó, x menos 4 sobre x mais 1. Tá certo? Então, a gente
gente pode colocar valores para x, né? Se eu colocar um valor muito grande aqui, por exemplo, 1000, né? 1000 menos 4 dá 996, dividido por 1000 mais 1, dá 1001. Isso daqui é um pouquinho menor do que 1, certo? Isso aqui é um pouquinho menor do que 1. Daria tipo 0,99 alguma coisa, certo? Se eu pegar um número, por exemplo, muito maior ainda, 1 bilhão. 1 bilhão menos 4 dá quase 1 bilhão. E 1 bilhão mais 1 dá um pouquinho mais do que 1 bilhão. Tá? Então, um pouquinho menos que 1 bilhão, dividido por um pouquinho mais que 1 bilhão. Então, vai dar quase 1. Vai dar quase 1, só que um pouquinho menor, né? Então, vai dar 0,99999, alguma coisa assim, certo? Ou seja, quando o x aumenta, quando o x fica muito grande, esse valor aqui fica quase igual a 1, só que menor do que 1, tá? Então, vamos pegar um número menor do que 1. Vamos calcular aqui, ó. Logaritmo decimal na base 10 de 0,999999, certo? Então, quer dizer o quê? O 10 vai elevar alguma coisa que vai dar isso aqui. Então, 10 elevado a 0 dá 1. Então, é um pouquinho menos do que 0. Certo? 10 elevado a 0 dá 1. 10 elevado a 1 dá 10. Tá? Porque isso aqui, vamos chamar isso aqui de o y, né? Então, vai ficar assim, ó. 0,999999 igual a 10 elevado a y. Então, quando o y for 0, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1, mas isso aqui não é 1. Então, o y tem que ser um pouquinho menos do que 0, certo? Por exemplo, menos 0,0000001, tá? Ou, por exemplo, assim, ó, 10 elevado a como é que eu vou colocar aqui? Vamos colocar aqui, ó, menos 0,000001, certo? É quase zero. Isso aqui é quase zero, só que negativo. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 10 elevado a 0,00000001, certo? Bom, isso daqui, tá? Como agora é maior do que zero, isso daqui é um pouquinho maior do que 1. Então, isso aqui seria, por exemplo, assim, ó, 1 dividido por 1,000001, entendeu? Que é a mesma coisa do que um pouquinho menos que 1 bilhão dividido por uma unidade a mais do que 1 bilhão. Né? Porque se eu colocar um x muito grande, isso aqui vai ficar 1 bilhão menos 4, então é um pouquinho menos que 1 bilhão, e 1 bilhão mais 1 é uma unidade mais que 1 bilhão. Então, é uma divisão que é equiparável a isso aqui, ó. Tá? É equiparável a esse aqui. O de baixo é um pouquinho maior do que o de cima. Entendeu? Então, o y aqui, ó, como esse 0,99 aqui, né, é quase 1, tá? Então, o y sendo 0, 10 elevado a 0 daria 1. Então, isso aqui, esse y tem que ser um pouquinho menor do que 0 para dar esse valor, certo? Tá. Agora, vamos avaliar valores de x muito pequenos. Por exemplo, assim, menos 1 bilhão. Tá? Ó, vamos colocar primeiro um número fácil. Menos 1000. Então, menos 1000 com menos 4 dá menos 1004. Sobre menos 1000 mais 1 dá menos 999. Bom, menos dividido por menos dá mais, né? É o que a gente viu, ó. Abaixo do menos 1 é mais. Dá mais. Então, veja, 1004 dividido por 999, esse daqui dá um pouquinho mais do que 1. Deve dar 1,00 e alguma coisa, por exemplo, 1 alguma coisa. Tá? Não vou fazer cálculo aqui, mas deve dar isso aqui mais ou menos. Entenderam? Então, dá um pouquinho mais do que 1. Agora, vamos jogar no logaritmo. Vai ficar assim, ó, logaritmo na base 10, o logaritmo decimal de 1,0001, por exemplo. Né? Se eu colocar 1 bilhão, vai dar 0,0001, por exemplo, lá na frente, igual a y. Então, vai ficar aqui 1,00000001 é igual a 10 elevado a y. Então, se o y for 0,
10 elevado a zero dá 1. Então, quer dizer que esse y aqui, para dar esse valor, tem que ser um pouquinho maior do que 1, certo? Ou seja, quando o x é muito grande, esse gráfico deve se aproximar do zero por baixo. Quando o x é muito pequeno, muito negativo, esse gráfico deve se aproximar do zero, só que por cima. Tá? Deve ser mais ou menos alguma coisa assim. Tá bom? Então, veja. E outra coisa que é interessante a gente ver. E aqui em volta do menos 1? Porque até o menos 1 aqui negativo pode, certo? Então, quanto que dá isso daqui? Né? Quanto que dá isso aqui? Próximo do menos 1, tá? Então, quando isso aqui é uma questão de limite, tá? Quando o x se aproximar do menos 1 pela esquerda, ou seja, se ele for 0,999999, né? Que é menor do que menos 1, desculpa, menos 1,00001, quer dizer que é menor, né? Porque o negativo, não, menos 2 é menor do que o menos 1. Então, menos 1,000001, que é bem pertinho do menos 1 aqui, vai dar quanto aqui? Então, olha só. Menos 1,000001 menos 4 sobre menos 1,00000, tá, mais um zero, 1, mais 1. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Menos 5,000001 sobre, e menos 1 mais 1 vai dar menos 0,000001, certo? Tá? Isso aqui é 001, tá? 001, pronto. Aí menos corta com menos. 5 dividido por um número muito pequeno, tá? Vai dar o quê? Vai dar um resultado muito grande. Tá? Isso aqui vai dar um resultado muito grande. 5 dividido por muito, muito, muito pequeno, isso aqui dá um resultado muito grande, dá infinito. Dá um infinito, isso aqui é infinito. Tá? Ou seja, quando se aproxima do menos 1 para cima, ele vai subindo aqui, vai subindo, vai lá para cima, vai lá para o mais infinito. E ao contrário, por esse lado aqui, ele vai vir aqui do menos infinito. Ele vai vir aqui do menos infinito e vai vir para cá. Certo? Bom, quando o x for 4, aqui dá 0. Certo? Então, quando o x for abaixo do 4, isso aqui dá negativo, não me serve. Quando for acima do 4, isso daqui dá positivo e me serve. Certo? Então, como é que vai ficar? Como é que vai ficar aqui, né, próximo do 4, só que pela direita? Por exemplo, o x vai ser 4,00000001 menos 4. Então, 4, né? 4,0001 menos 4 sobre 4,00000001 mais 1. Então, isso aqui vai dar o quê? 0,0000000001 sobre 5,00000001. Certo? Um número muito pequeno dividido por um número qualquer vai dar o quê? Vai dar praticamente zero. Isso aqui é praticamente zero. Ou seja, aqui à direita do 4, isso aqui é o quê? É zero. Logaritmo de um número muito pequeno, na base 10. Então, eu vou colocar direto assim, ó. 0,00000001 igual a 10 elevado a y. Que número que eu elevo o 10 que vai dar isso aqui? Tá? Que número que eu elevo o 10 que vai dar isso aqui? É um número negativo. Tá? É um número negativo. Porque isso daqui ó, pode ser escrito como sendo 10 elevado a menos 8, por exemplo. Então, o y vai ser menos 8. Se tiver mais zeros aqui, daí o y vai ser o quê? Menos 9, menos 20, menos 30, certo? Então, é muito importante a gente entender como é que é esse gráfico. O problema já está resolvido, porque o problema é só pedir o domínio, tá? Mas como a gente está falando de desenho de gráfico, é muito importante a gente ter uma noção do desenho de gráfico. Então, eu fiz aqui no Excel, para a gente ter uma noção do desenho do gráfico, tá? Então, esse daqui, ó, esse gráfico aqui é o gráfico do x menos 4 sobre x mais 1, tá? Então, aqui está o 1, ó, o 1 está aqui mais ou menos, o menos 1, quer dizer, o menos 1 está aqui mais ou menos. Então, você vê, quando o x vem se aproximando do menos 1, ele vai subindo, subindo, subindo e vai lá para o infinito.
E passou do menos 1 para cá, ele vem do menos infinito e vem para cá. Ó. Aqui está o 4. Ó. Aqui está o 4. Então a gente percebe que quando o x está entre o menos 1 e 4, ele está para baixo e a negativa não nos interessa. Só nos interessa o x que vem até o menos 1 e do x que vai do 4 em diante. Certo? Beleza. Tá. Só que quando eu pegar esse valor e jogar no logaritmo, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? A função logaritmo, isso aqui é logaritmo, tá? Disso daqui. X menos 4 sobre x mais 1. Certo? Então, ó, veja que entre o menos 1 e o 4 não tem função. Então, ele vem aqui, quando vai se aproximando do zero, ele sobe e vai lá para o infinito, certo? Quando ele passou um pouquinho do 4, ele vem lá do menos infinito, vem e vai se aproximando do zero aqui, ó. Por que ele vai se aproximando do zero? Para aquilo que eu falei, né? Ó, quando esse número aqui chega muito perto do 1, né? Quando chega muito perto do 1, positivo, tá? Isso daqui é muito perto do zero, tá? Eu fiz isso aqui quando eu coloquei o número negativo, né? Tá? Então, aqui, ó. Quando você sobe muito x, tá? Isso daqui vai ficar o quê? 0,99999, porque o número de baixo vai ser maior do que o número de cima, tá? Então, o número de cima é menor do que o de baixo. Então, essa divisão vai ser menor do que 1. Então, o logaritmo na base 10 de um número quase 1, ele é negativo, só que é perto do zero, tá? Porque se fosse 1, seria 0. Então, como é um pouquinho abaixo do 1, ele é negativo aqui, ó, vai se aproximando do eixo x. E quando essa parte aqui, tá? Quando o x aqui é muito negativo, esse número aqui, a divisão vai ficar positiva, só que esse número de cima vai ser maior do que o número de baixo. E essa divisão vai ser quase 1, só que positivo. Tá? Então, se fosse 1, seria 0. Como é um pouquinho maior que 1, é um pouquinho maior que 0. Então, ele vem se aproximando do eixo x aqui positivamente. Certo? Então, esse é o gráfico só para a gente ter uma noção. Isso daqui, esse logaritmo, né, ele é bem diferente do gráfico do logaritmo que a gente está acostumado a ver. Tá? Que você deve ter visto nos vídeos anteriores aí. Tá? O gráfico de logaritmo, geralmente, ele é o quê? Aqui está o 1. Então, quando x é 1, né, por exemplo, assim, ó, logaritmo decimal de x, por exemplo. Então, ele vai vir aqui, ele vai passar aqui no 1. Quando o x for 2, isso aqui vai estar um pouquinho maior. Quando o x for 10, ele vai dar 1 aqui, ó. Quando o x for 10, vai dar 1. E quando o x for 1/10, aqui, ele vai dar menos 1. Então, ele vai fazer assim, ó, ele vai vir aqui, colando aqui, passa aqui no 1, faz a curva e vai para cá, ó. Certo? E é esse o gráfico desse logaritmo. E é bem diferente desse daqui, porque tem uma expressão no lugar do logaritmando, tá? Então, eu fiz questão de analisar aqui o sinal da expressão, tá? Onde confirma que o domínio, né, são os valores de x que faz a expressão ser positiva, ou seja, fica fora do menos 1 até o 4, porque não existe logaritmo do número negativo, tá? Então, os valores que a gente vai colocar, que vai dar logaritmo, vai ser o logaritmo desses valores aqui. E o logaritmo desses valores vai dar aqui, ó. Tá? Esse é o gráfico da função, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo, que eu terei o prazer de resolver para você, tá? Eu fiz questão de analisar esse gráfico assim, porque ele trata um pouquinho de limite. Então, fazendo essas continhas aqui, eu espero que tenha dado a vocês uma noção de como aproximar um pouquinho de limite, tá? Avaliando assim numericamente, mesmo fazendo as continhas na mão, a gente consegue avaliar um pouquinho o limite com isso aqui, tá bom? Então, isso aí. Vamos que vamos. Segue a playlist que está aqui. Inscreva-se, curta, compartilhe, né? Agora para essa playlist aqui, tá? Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos que vamos e até a próxima.